Fórum Mídias de hoje, 18 de novembro de 2025. Olha aqui, ó. Silêncio. Por favor, não atrapalhem a campanha do Tarcísio. A mídia está num silêncio sepulcral. O Roberto Marinho, essa figura aqui, fundador lá da Rede Globo de televisão, dono do Império Globo, ele dizia que muitas vezes o importante não é o que a Globo publica, mas o que não publica. Isso aqui é uma postagem lá do meu blog de 2019, mostrando que a Globo, o Jornal Nacional... Lembra quando o Lula ficou um tempão preso e aí ele deu uma entrevista, a primeira entrevista dele em 2019, foi autorizado, uma briga danada. O Jornal Nacional não noticiou a entrevista do presidente Lula. Quer dizer, para o Jornal Nacional, aquilo dali não era notícia. E não era notícia por quê? Porque o Lula deu a entrevista criticando exatamente a Lava Jato, e a Lava Jato não existiria sem o Jornal Nacional. O Jornal Nacional foi fundamental para a existência da Lava Jato. E o William Bonner, que era o editor do jornal e o seu principal apresentador, se retirou sem fazer o meia-culpa dele, da participação do Jornal Nacional na Lava Jato, inclusive o repórter que fazia o meio de campo entre os procuradores de Deus de Curitiba e o Jornal Nacional, inclusive dizendo que horas era boa, o que era bom para anunciar, até que horas tinha que mandar o material para o Jornal Nacional. Ele continua sendo o repórter, Vladimir Neto, lá. Também não fez um meia-culpa sobre a participação dele no crime da Lava Jato, que ainda está para ser julgado. Já foi condenada a condenação, agora falta condenar os condenadores. O Moro e a turma lá da Lava Jato. Agora temos aqui, falando neste silêncio, muitas vezes o mais importante é o que a Globo não dá, a Fórum fez uma denúncia gravíssima, envolvendo uma campanha subalterna do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, um campeonato de cortes pró-Tarcísio, que uma reportagem da Fórum denunciou. A reportagem é do Diego Feijó, com edição do Plínio. A investigação da Fórum mostrou o campeonato de cortes pró-Tarcísio, onde as pessoas faziam vídeos e os vídeos que tivessem mais views eram premiados com dinheiro. Essa plataforma oferecia a maneira das pessoas fazerem os cortes dos vídeos automaticamente por inteligência artificial. Quer dizer, você só tinha o trabalho de criar várias contas e nessas contas pegar vídeos do Tarcísio e distribuir. Quem conseguisse mais views ganhava dinheiro, podendo ganhar R$50 mil, todo mundo para impulsionar cortes do Tarcísio. Isso daí era para estar noticiado, mas a Folha não deu, Estadão não deu, o Globo não deu, o Jornal Nacional não deu, ninguém deu. Mas não é a primeira vez que acontece isso. Não é a primeira vez que acontece isso. No dia 13 de dezembro de 2022, um dia após os ataques em Brasília, foi o dia da diplomação do presidente Lula e do vice Alckmin, e à noite Brasília pegou fogo. Tentaram invadir a sede da Polícia Federal, incendiaram um carro, um posto de gasolina, quase jogaram... Fizeram o capeta. No dia seguinte, dia 13, a Fórum publicou
servidor da PF lotado na presidência acusa o Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo general Heleno, por terror em Brasília. Ou seja, denunciava aquilo que hoje nós sabemos que era o golpe de Estado. O golpe de Estado em andamento. A Fórum noticiou um dia após. E o mesmo silenciamento dessa denúncia do Tarcísio aconteceu. Só mais adiante, o general Heleno ainda foi lá dar uma declaração dizendo que aquilo era um absurdo, não sei o quê. Viemos constatar depois que tudo aquilo era verdade, a participação, né? Um servidor da Polícia Federal, matéria do Henrique Rodrigues, olha aqui, ó, dia 13 de dezembro, às 17h54, menos de 24 horas depois do acontecido em Brasília, a Fórum já publicava. Um servidor da Polícia Federal, que é lotado na Presidência da República, acusa o GSI, chefiado pelo Augusto Heleno, de estar por trás dos atos terroristas que apavoraram Brasília na noite desta segunda-feira. Aqui, ó, outro escândalo que também deixaram rolar. Esse aqui foi a Patrícia Campos Melo, na Folha de São Paulo. Ela publicou, ainda em 2018, empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp, com contratos de 12 milhões. Prática viola a lei por ser doação não declarada. Empresas estão comprando pacotes de disparo em massa de mensagens contra o PT no WhatsApp e preparam uma grande operação na semana. Isso foi anunciado, TSE não fez nada, ninguém fez nada, porque não interessava ao sistema. O sistema significa mídia, Faria Lima, né? O ocidental, Estados Unidos, não interessava uma vitória do Haddad. Então ficaram quietos, e aí foram aqueles disparos que nós todos vimos, as mamadeiras de piroca, o ensino de educação sexual para as crianças, para ensinar a trocar de sexo, para a criancinha aprender a trocar de sexo. Toda aquela história que propagaram que fez nascer absurdos, como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a eleição do Wilson Witzel, que ninguém sabia quem era, e tendo como vice essa desgraça que hoje está como governador aqui, que é o Cláudio Castro, que também era um cantor religioso, vereador, uma pessoa que também ninguém sabia quem era, e a gente vê a desgraça que foi o Wilson Witzel, tiro na cabecinha, e o Castro, que só não foi derrubado porque havia interesse dentro da Alerj, como aconteceu com o Bolsonaro, que entregou o governo na mão do Lira, o Cláudio Castro entregou a mão para a Assembleia Legislativa do Estado. Então, a mesma coisa. Então, este silêncio interessa ao mercado. A mentira, a ocultação. Né? Veja aqui, ó, governo Tarcísio, isso é de agora já. O governo Tarcísio lança campanha publicitária sobre a remoção da favela do Moinho. A ação é considerada uma das bandeiras da gestão estadual na área social e no combate ao crime. Vocês se lembram do caso é que as pessoas, a notícia vem, que nem um cometa aparece e some. Era uma área de propriedade do governo federal. O governo federal passou para o governo de São Paulo, que iria construir um parque, uma coisa assim ali. E já no outro dia o Tarcísio botou a PM para tirar as pessoas de lá debaixo de pau. Aí o Lula, epa, assim não. Aí foi sentar, conversar, aí se chegou a um acordo sobre o que seria feito, que aquelas pessoas não poderiam ser simplesmente jogadas na rua, que era o que o Tarcísio estava fazendo. Era o que o Tarcísio estava fazendo. Mas agora
que conseguiu moradias para essas pessoas, etc., ele quer faturar isso como uma obra dele, esquecendo aqui a realidade, o que é. Ó. O presidente da República visitou nessa quinta-feira os moradores da favela do Moinho. Lula assinou uma portaria para a implementação de um acordo com o governo de São Paulo. Houve um acordo do governo do presidente Lula com o governo do Tarcísio. Nesse acordo, ficou estabelecido que cada família da favela do Moinho irá receber até 250 mil para comprar uma casa. O governo do presidente Lula vai dar 180 mil e o governo paulista 70 mil. Como já se vê, o Tarcísio já vai se vender como ele, o grande programa social que reduziu a violência e o crime que existia ali na favela do Moinho. E aí, agora estão numa casinha, vai pegar alguém numa casinha, lógico, falando que está muito bem ali, que está uma maravilha a vida dela, esquecendo-se de que o que ele ofereceu, em princípio, para aquelas pessoas foi a polícia enfiando bala e porrada e tirando-os de suas casas. Este acordo só houve porque o presidente Lula fez uma intervenção e se chegou a esse acordo. E, neste acordo, o governo federal entra com 180 e o Tarcísio com 70. Mas nós já vimos que é normal que aconteça isso. A gente viu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que o prefeito de Porto Alegre quase foi eleito no primeiro turno, quando ele era o principal responsável pela desgraça que ficou em Porto Alegre, porque não cuidou das comportas, não cuidou de nada. E foi eleito porque apagaram a ação do governo federal no Rio Grande do Sul e, pelo contrário, disseram que a culpa era do governo federal, assim como o Cláudio Castro fez aqui, porque a mídia só conta essa parte da história. Nós já temos mostrado aqui, inclusive da pesquisa Quest, 39% das pessoas se informam pela TV e 30 e pouco por cento 35% pelas redes sociais, dominadas pela direita. Quem se informa, quem tem boa notícia do governo é apenas 29% da população. O resto não tem notícia boa do governo. E é assim que eles pretendem se candidatar a presidente no ano que vem. Isso daqui também sumiu. Apareceu um dia lá, como um cometa, como eu digo. Com 166 vítimas, São Paulo bate recorde no registro de feminicídios no ano. São Paulo tem recorde de feminicídio. E o governo Tarcísio congelou 10 milhões previstos em programas para a Secretaria de Políticas para a Mulher. Agora, isso aqui aparece um dia, eles dão essa notícia e depois, como um cometa, some. E depois, no final, fica só a propaganda que fez isso, que o governo Tarcísio fez aquilo. Não é? Esse apagamento, esse silenciamento, inquéritos militares que apuram homicídios pela PM saltam 80%. Quer dizer, ele que mandou o Derrite para lá para cuidar da segurança pública, olha aí, isso aqui foi no primeiro ano. Em 2023, primeiro ano do Tarcísio, a letalidade policial aumentou em 80%. Agora, tem o dedo do Derrite, que eu sempre disse, você escolhe para secretário de segurança um homem que foi expulso da rota por excesso de letalidade, qual o aviso que você está dando para a tropa? Mata, que o Derrite garante. Ele acha que quem não tem 5 mortes não é um bom policial. Então, mata. Inclusive, uma das primeiras medidas do Derrite como secretário de segurança, pesquisem, estão lá, vai no Google, pesquisem, não deixe que eles manobrem a sua cabeça. Uma das primeiras medidas do Derrite foi tirar aqueles PMs que estavam afastados das ruas por excesso de letalidade e botou eles todos na rua de novo.
Então, o que aconteceu? No primeiro ano, a letalidade aumentou 80%. E aí, no segundo ano, aumentou 64% em 2024, mas aumentou 64% em relação aos 80% que já tinha aumentado no ano anterior. Quer dizer, continua aumentando a letalidade. É aumento em cima de aumento, é juros em cima de juros. É juros em cima de juros. Isso tudo mas isso tudo some do noticiário. Corrupção bilionária na secretaria. Você já imaginou? Só um auditor, 1 bilhão em propina. Isso daqui, na Secretaria de Fazenda, imagina quanto todo mundo lembra. Prenderam o dono da Ultrafarma e depois soltaram o dono. As pessoas lembram disso. Teve um negócio, né? Prenderam aquele dono da Ultrafarma. Esses ricos estão sempre metidos nessas coisas. Afastam. Aquilo dali é corrupção dentro do governo. Ao aumento da violência policial, o aumento do feminicídio, a capilaridade do PCC dentro de tudo, posto de gasolina, dentro da polícia. A gente já mostrou aqui que um dono de 2 fintechs que lavava dinheiro para o PCC trabalha como policial dentro da Secretaria de Segurança do Tarcísio, é policial do Tarcísio. Os policiais, os assassinos que mataram o cara que fez a denúncia do PCC, o Gritzbach, 18 eram policiais de São Paulo, da dupla Derrite-Tarcísio. A violência na favela do Moinho, que agora o Tarcísio vai vender como a grande obra. A obra dele era baixar o porrete. Se não fosse o Lula fazer a intervenção ali, aquelas pessoas iam sair de lá debaixo do cacete e depois se virasse reclamando. A privatização da Sabesp, que vocês aí de São Paulo sabem como é que está. Né? O metanol na bebida, que também parece que sumiu do noticiário. Assim também como sumiram aqueles ônibus que estavam sendo apedrejados. A gente não sabe se pararam de apedrejar os ônibus ou o que aconteceu com aquilo. Foram mais de 700 ônibus. Mas essas notícias são, voltando àquele slide inicial do Roberto Marinho, eles escondem, eles calam, assim como esse escândalo que a Fórum denunciou com exclusividade, a reportagem do Diego com o Plínio, os cortes, esses cortes simplesmente levaram à inelegibilidade do Pablo Marçal por 8 anos. Como o crime é o mesmo deveria acontecer com o Tarcísio de Freitas. Então, a mídia faz silêncio para ver se ninguém reclama e pronto. Fica por isso mesmo, e amanhã o Tarcísio aparece aí. Mas a matéria está aí, a denúncia está aí. É por isso que é fundamental, você que assiste, você que se informa, não acredite só que não, pesquise, vai lá ver se eu não estou inventando coisa, vai lá ver se o Derrite não mandou botar na rua para trabalhar de volta todos os que estavam afastados por violência, vai lá ver se não houve aumento de 80% na violência, se não houve aumento do feminicídio, se não houve um escândalo na secretaria. Vai lá, pesquisa isso tudo, porque senão é isso aqui que eles querem. O Tarcísio, o resto ele pode ser ruim em tudo, mas eles só querem do Tarcísio isso aqui, que ele bata o martelo, que ele seja eleito, assim como foi o Pinochet no Chile, como já estão querendo voltar o Pinochet, um Pinochet lá no Chile agora, no segundo turno, deve ir um cara da direita lá, pinochetar lá no Chile, querem pinochetar aqui, para isso, que a gente sempre denuncia. Vender, como disse aqui, um editorial da Folha de São Paulo que defendia exatamente isso, a privatização da Petrobras, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. É isso que interessa a eles. O resto, a violência, o assassinato de mulher, tudo isso é problema do povo. Eles querem que resolva a situação deles, que é a privatização
da Petrobras, da Caixa, do Banco do Brasil e o fim de vez de qualquer direito trabalhista. Todo mundo agora tem que ser uberizado, corre atrás do seu, que o Tarcísio garante no martelo. É isso que eles querem. Por isso, fique esperto e espalhe as notícias, espalhe essa matéria da Fórum, espalhe a matéria da Fórum, do corte, que isso levou à inelegibilidade do Pablo Marçal e tem que levar à inelegibilidade do Tarcísio de Freitas. Foi isto o Fórum Mídias de hoje. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play.